33. Um ouro post-apocalíptico capítulo 181. Tão firme quanto a pirâmide. Autor, Estrela da Manhã. Tradutor, Shujin TT, sublinhado Min. Editor, Shujin S. Liz. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. Na manhã seguinte, a bandeira de Fishbone foi hasteada na prefeitura da cidade de Xinjiang, proclamando que ela havia se tornado oficialmente parte do território da base Fishbone. Sob a supervisão de 20 fuzileiros, mais de 200 sobreviventes, carregando sacos de cimento e barras de aço, chegaram ao rio Taipu. Eles ficariam sob a liderança de 20 engenheiros que Fishbone enviou para estabelecer instalações de defesa às margens do rio. Embora ainda fossem forçados a realizar trabalhos manuais, o tratamento que Jiang Shen dava a eles era muito melhor do que o dispensado aos humanos mutantes. Ele não apenas distribuía roupas de inverno compradas na Sexta Rua, como também não usava chicote para forçá-los a trabalhar mais. Contanto que não estivessem relaxando, não seriam punidos por não terminarem o projeto no prazo. Durante seu encontro com a cidade de Xinjiang, Jiang Shen usou uma estratégia completamente diferente em comparação com a vitória sobre o grupo de sobreviventes na área de Qingpu. Como estavam localizados fora da cidade, onde a densidade populacional era extremamente baixa, os zumbis da cidade foram exterminados. Após mais de 10 anos de trabalho árduo, a cidade finalmente foi libertada dos zumbis. Pode-se dizer que eles viveram confortavelmente nos últimos anos, em comparação com os sobreviventes em dificuldades na metrópole. Portanto, sua capacidade de combate também era muito menor, e a dificuldade de alistá-los também era naturalmente menor. Por exemplo, os sobreviventes da cidade de Xinjiang eram todos agricultores que empunhavam enxadas, enquanto os sobreviventes de Qingpu eram caçadores armados. Para os caçadores nômades, Jiang Shen adotou uma estratégia de comércio, aliciamento e assimilação. Para esses agricultores, no entanto, ele adotou uma abordagem direta, assimilando-os à sua força militar. Todos os sobreviventes com microchips de escravidão implantados foram promovidos diretamente a cargos de gerência, e a construção da infraestrutura foi entregue a mais de 700 novos membros. Até então, era assim que a estrutura de governança da pirâmide estava estabelecida. Jiang Shen precisava apenas manter um controle firme sobre as pessoas na camada superior da pirâmide, e naturalmente haveria pessoas abaixo dele que se encarregariam, em seu nome, dos assuntos da camada inferior. Para supervisionar a construção da estrutura defensiva, Luo Zhang levou pessoalmente uma equipe para assumir a construção. Os 200 sobreviventes foram divididos em 20 equipes, cada uma liderada por um engenheiro enviado da base Fishbone, que trabalhavam sem parar para construir a estrutura defensiva. Do outro lado, na parte leste da área selvagem da cidade de Xinjiang, mais de 200 sobreviventes lutavam para desenvolver a terra árida. Aqui, era de se admirar a visão de Jiang Shen em alimentar os sobreviventes de sua própria base com comida verde. Independentemente de ter sido feito por consideração ou não, só agora demonstrava seu mérito. Se alguém consumisse esse tipo de suprimento denso de nutrientes, urinaria com mais frequência, mas certamente levaria muito tempo até a sentir necessidade de defecar. Os sobreviventes, que estavam ocupados limpando as terras áridas, ficaram surpresos quando viram um veículo cheio de estercos secos sendo puxado para a colina ao lado da fazenda. As plantações mutantes consumiam uma grande quantidade de nutrientes do solo, e o fertilizante feito com mutantes ou zumbis aumentava a contaminação do solo, toxicidade. Assim, eles naturalmente considerariam os dejetos humanos como uma opção. Geralmente, tinham que comprar fertilizante industrial na Seed State para suplementar a fertilidade do solo. Quão valioso era esse desperdício? A princípio, Jiang Shen não pensou muito no assunto, mas sentiu que o impacto disso na saúde era bastante significativo. Foi somente quando os sobreviventes de Qingpu ofereceram um contrato para limpar sua base que ele começou a notar o problema. Neste deserto, os resíduos humanos também pareciam ser extremamente valiosos. A cidade de Langá estava localizada nas planícies, onde os depósitos minerais eram extremamente escassos na área circundante. Embora o nitrogênio pudesse ser obtido por meio da tecnologia de fixação artificial de nitrogênio e o potássio também pudesse ser extraído da água do mar, a escassez de fósforo era muito mais difícil de resolver. O custo de extração de fósforo de um organismo ou planta mutante não era exatamente baixo,
E o principal custo de produção de fertilizantes na sexta rua era mais alto do que esse fósforo. Os excrementos, no entanto, eram bem fáceis de manusear. Seus teores de nitrogênio, fósforo e potássio eram muito ricos e só precisavam ser misturados ao solo e depois polvilhados nas sementes. Sob a direção de Jiang Shen, a área da fazenda expandiu-se de 100 acres para milhares de acres. Se toda a área fosse destinada ao cultivo de carmim, estimava-se que poderia fornecer 100 toneladas de resina de carmim por mês. Nesse caso, não só atenderia às necessidades industriais da Fishbone Base, como também poderia ser exportada para Seast Strait. Com base no preço vigente de 150 cristais por tonelada, a fazenda geraria uma receita de 10.000 cristais por mês para a Fishbone Base. Quanto à ração de mais de 700 pessoas, considerando que houvesse 30 dias em um mês, 2 suprimentos de nutrientes por dia, e se uma dose de nutriente custasse 0,1 cristal, isso equivaleria a apenas mais de 4.000 cristais. Quanto às provisões caras, após levar em consideração o conselho de Sun Jiao, Jiang Shen decidiu não fornecê-las aos sobreviventes recém-chegados por enquanto. A razão não era por avareza, mas sim para reforçar a estrutura de classes sociais. Ao contrário dos sobreviventes que já tinham microchips implantados e se venderam a Jiang Shen, se essas preciosas rações fossem dadas com muita leviandade, esses estrangeiros não se sentiriam gratos. Pelo contrário, é provável que passassem a achar que era fácil demais, e isso poderia até dar origem à deslealdade. No fim das contas, esta foi a primeira vez que assimilaram mais de 700 estrangeiros, o que era praticamente mais de 3 vezes a população da base Espinha de Peixe, e essas 700 pessoas também pertenciam ao mesmo grupo. Se você quisesse apenas escravizá-los para trabalhos braçais, bastaria acorrentar suas mãos e pés com grilhões e algemas. No entanto, se você quisesse digeri-los, seria preciso separá-los primeiro. Os detalhes da implementação também foram bem simples. 700 pessoas, inicialmente divididas em duas, a primeira metade permaneceria aqui, enquanto o restante seria trazido de volta para a base Fishbone. Os que fossem trazidos de volta se juntariam à fábrica para se dedicar à produção ou ingressariam no novo acampamento militar para receber treinamento. Ao mesmo tempo, Jiang Shen anunciou que cada um deles era um escravo e que apenas 2 misturas de nutrientes poderiam ser obtidas por dia. Mas se alguém tivesse um desempenho excepcional em seu trabalho, sua identidade seria elevada à de um cidadão de classe baixa, e sua ração diária seria aumentada para 2 misturas de nutrientes, mais um pedaço de pão. Se você trabalhasse mais e fosse promovido a cidadão de classe média, a ração se transformaria em 2 misturas de nutrientes, além de um pacote de macarrão instantâneo. Se se tornassem cidadãos de alta classe, poderiam desfrutar de rações ilimitadas, assim como as pessoas implantadas com microchips, e teriam permissão para participar da alimentação comunitária no refeitório. Além de não poderem ocupar cargos de gerência, também gozariam de direitos civis iguais aos daqueles que receberam microchips. Assim que surgia uma disparidade de status em seu pequeno círculo social, eles automaticamente se separavam. Aqueles que eram promovidos protegiam seus próprios interesses e, naturalmente, ficavam ao lado de Jiang Shen para lutar ainda mais por uma promoção mais alta. Se tivessem a oportunidade de subir, a maioria das pessoas ainda escolheria se contentar com o que tem. Além disso, para distinguir as patentes, todos os sobreviventes que recebessem chips receberiam um emblema de cavaleiro como forma de incentivar sua contribuição para a construção da base Espinha de Peixe. Além disso, o chip de escravidão foi oficialmente renomeado para chip honorário. Apesar de ser a mesma coisa e apenas o nome ter mudado, Jiang Shen podia sentir claramente a diferença marcante na postura dos sobreviventes que foram promovidos a cavaleiros após sua promulgação. Ponto. O senso de honra, se usado corretamente, seria muito mais útil do que essas fichas. É claro que somente sob a premissa de que todos poderiam encher a barriga que alguém seria capaz de perseguir essa honra ilusória. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 182, aniversário. Quanto aos emblemas, tratava-se de cópias de produtos militares que Jiang Shen havia encomendado em uma loja online por atacado, vinda do mundo moderno. A aparência folheada a ouro parecia delicada, o acabamento também era impecável e, além da falta dos certificados necessários, não era diferente dos originais. Independentemente de ser homem ou mulher, ambos poderiam ser homenageados. Nesses mais de 200 cavaleiros,
Jiang Shen gastou 3 dias de esforço para completar o processo de cavalheirismo. Se cidadãos de alta classe quisessem fazer parte da sociedade dos cavaleiros e ingressar na administração, precisariam de uma contribuição ainda mais notável. Por exemplo, serviço militar meritório ou um avanço no campo tecnológico, e assim por diante. Depois de uma agenda lotada, a grande construção da pirâmide foi finalmente concluída. A produção e a vida na base voltaram ao caminho certo e, após a introdução de sangue novo, houve mais vivacidade na base. 10 dias se passaram e a colônia se estabilizou. Jiang Shen enviou Zhao Gang para ficar responsável pela defesa da colônia e transferiu Shen Guoigon de volta para cuidar do treinamento dos novos recrutas. Os 5 artilheiros e 30 fuzileiros foram deixados lá, e o menos 51 serviu como um helicóptero de ataque e foi transportado de volta. Da mesma forma, Jiang Shen transferiu mais de 100 unidades recém-produzidas de drones beija-flores. Ele também enviou técnicos para estabelecer uma estação de retransmissão para controlar os drones na região. Esses veículos aéreos não tripulados de baixa altitude têm uma capacidade surpreendentemente eficaz de reconhecimento e ataque. Com este lote de drones, sem dúvida, o problema de força insuficiente da base Fishbone foi significativamente aliviado. A linha de produção do esqueleto cinético sob a liderança de Jiang Lin também foi concluída. Para isso, Jiang Shen ordenou especificamente à equipe de construção que construísse uma fábrica na área recém-desenvolvida, com capacidade para centenas de pessoas. Com base na estimativa de Jiang Lin, desde que houvesse matéria-prima suficiente para todos, a produção mensal de 30 esqueletos cinéticos poderia chegar a 30 unidades. Depois de lidar com tudo adequadamente, Jiang Shen de repente se viu livre. Era impossível não elogiar o talento da base Fishbone, que abrangia praticamente todos os setores da indústria. Havia algumas coisas em que ele só precisava definir a direção geral, e seus subordinados já pensavam no plano de execução para ele. A propósito, já está quase o aniversário de Yao Yao. Enquanto comiam, Jiang Shen perguntou de repente em voz alta. Ele se lembrou de que Yao Yao lhe dissera da última vez que seu aniversário era em novembro. Já estamos em meados de novembro, e ele andou tão ocupado que quase se esqueceu. Hã? O rosto de Yao Yao ficou vermelho instantaneamente. Ela baixou a cabeça, sentindo-se tímida, e disse timidamente, não é grande coisa. Se o irmão mais velho estiver muito ocupado, tudo bem se adiarmos por um tempo. Isso não está certo, não tem sentido se o aniversário não for naquele dia. Jiang Shen disse sem hesitar enquanto dava uma grande mordida na coxa de frango dourada assada. Tá bom. É dia 16 de novembro, ei. Yao Yao sorriu encantadoramente enquanto olhava fixamente para a tigela de sopa de ovo em sua tigela, cutucando delicadamente o pudim macio com a colher, inconscientemente. 16 de novembro, então é depois de amanhã? Que presente Yao Yao quer? Jiang Shen acariciou a cabeça de Yao Yao enquanto sorria. Ao ouvir sobre o presente, Lin Lin, que estava sentado em frente a Jiang Shen, aguçou as orelhas e imediatamente desviou sua atenção da tigela de comida, levantando a mão para interromper. Para sua informação, meu aniversário é em 27 de maio e eu quero um colisor de hadrons. Nos seus sonhos. Jiang Shen olhou para ela. Lin Lin estufou as bochechas como se estivesse fazendo birra. O rosto pálido e lindo estava inchado até ficar com uma cor vermelha escura. Mas, ao contrário do que Jiang Shen esperava, ela se conteve dessa vez. Ela finalmente se lembra de como agir quando está se aproveitando. Jiang Shen ridicularizou em sua mente. Você faz aniversário. Isso é maravilhoso. Uma cena rara em que Sun Jiao, que nunca falava durante as refeições, olhou para cima. Sua boca estava contorcida em uma careta enquanto olhava para fora. Essa aparência feminina não era típica dessa garota ousada, então Jiang Shen não pôde deixar de olhar para ela mais algumas vezes. A irmã Sun Jiao não sabe a sua data de aniversário? Yao Yao olhou para Sun Jiao com um toque de simpatia. Da perspectiva de Yao Yao, seu aniversário deveria ser o dia mais feliz do ano. Antes da guerra, sempre que era seu aniversário, seus pais a tratavam como uma princesa e a levavam para comer muita comida gostosa. Pensando em seus pais, os olhos de Yao Yao não conseguiram conter uma ponta de tristeza. Mas quando viu o irmão mais velho sentado ao seu lado, um amor gentil e puro surgiu em seus olhos,
e sua mãozinha cobriu suavemente a mão em cima de sua cabeça. Quem se lembraria desse tipo de coisa? Resmungando, Song Jiao franziu os lábios e olhou para a mão no topo da cabeça de Yao Yao com ciúmes. Mas ela não disse nada. Comparado à sua possessividade inicial, ela estava começando a aprender a compartilhar. Essa decisão não se deveu à sua magnanimidade, mas porque, da última vez que Jiang Shen voltou, ela percebeu um leve traço de cansaço em seus olhos. Quando ela tentou se colocar no lugar dele, se ela pudesse viver em um ambiente pacífico e se tornar uma garota rica em uma mansão, ela gostaria de voltar para um mundo cheio de caos. Ela já pensava em compartilhá-lo com Yao Yao há algum tempo, mas não conseguia colocar a ideia em prática. Talvez fosse hora de pressionar um pouco essa garotinha. Com as duas mãos no queixo, ela olhou maliciosamente para Lin Lin, que estava sentada ao seu lado. Para ser justo, essa garota também era linda. Embora fosse apenas uma humana digitalizada, como um robô sexual. Como se estivesse ciente do olhar de Song Jiao, Lin Lin levantou a cabeça inexpressivamente, mas quando fez contato visual com ela, estremeceu involuntariamente. Essa diabinha deve estar pensando em algo maligno. Lin Lin rapidamente chegou a uma conclusão, entrando inconscientemente em modo de autoproteção, encarando Song Jiao com ferocidade. Seu olhar ameaçador parecia dizer: pare de olhar para mim. Entretanto, usar habilidades de dissuasão contra a senhorita Song Jiao foi, sem dúvida, uma escolha tola, pois Song Jiao apenas ergueu as sobrancelhas e encarou-as sem rodeios. Os olhos arrogantes pareciam dizer: estou olhando para você, então o que você vai fazer? Como um coelho assustado, Lin Lin abaixou rapidamente a cabeça e fez beicinho, sentindo-se injustiçada. Eu também não vou comemorar meu aniversário. Se fosse só eu, seria muito desonesto. Depois de ouvir Song Jiao, Yao Yao falou sensatamente em voz baixa. Song Jiao ficou atordoada. Um sorriso gentil surgiu em seu rosto. Tudo bem, você ajudou tanto esse bandido. Está na hora dele te dar um jeito. Não se preocupe. Se ele ousar te intimidar, a irmã vai te ajudar. Com isso, Song Jiao até acenou ameaçadoramente seu adorável e pequeno punho. Vendo isso, Jiang Shen não conseguiu evitar rir. O que mais poderia deixar os homens mais excitados do que um harém harmonioso? Embora o tamanho atual deste harém fosse de apenas um harém e meio. Algum pedido? Yao Yao corou enquanto perguntava fracamente. Jiang Shen assentiu seriamente, esfregando seu cabelo fofo. Contanto que eu seja algo dentro das minhas possibilidades, eu farei. Uau, vou manter isso em segredo por enquanto. Yao Yao disse timidamente, com a cabeça baixa, sentindo-se em conflito. Qual pessoa pode manter em sigilo o presente que recebeu? O rosto de Jiang Shen mostrou uma expressão perplexa. Você deveria pelo menos me dar algum tempo para me preparar. Seria tarde demais no dia do seu aniversário. Prepare-se. Certo. Yao Yao mordeu o lábio suavemente enquanto erguia os olhos corajosamente. Com os olhos cheios de expectativa, ela olhou para Jiang Shen. Você pode me emprestar um dia? Emprestar? Se tem algo que você realmente quer, por que eu não te dou? Perguntou Jiang Shen, incerto. Embora essa seja uma proposta muito tentadora, a irmã Song Jiao definitivamente ficaria infeliz. Então vou te pegar emprestado por um dia. Ela lançou um olhar para Song Jiao enquanto Yao Yao dizia suavemente. O quê? Eu sou uma pessoa tão mesquinha? Disse Song Jiao, insatisfeita. Não é isso, é só que... Yao Yao acenou ansiosamente com as mãos e abaixou a cabeça timidamente. Eu quero pegar emprestado. Resumindo, só me acompanhe por um dia, tudo bem, é só isso. Jiang Shen não conseguiu evitar dar uma palmada no rosto. Claro. Só isso? É um dia inteiro. Você não está ocupado, né? Perguntou Yao Yao baixinho. Um dia inteiro? Isso inclui a noite. Song Jiao ficou atordoada. Lin Lin engasgou-se de repente com a comida. Rapidamente, cobriu a boca e pegou a tigela de sopa. O rosto de Yao Yao corou como se seu sangue estivesse prestes a escorrer. Estranhamente, ela não se apressou em dar uma explicação. Em vez disso, olhou para os joelhos, balançando seu par de pernas lisas e brancas como porcelana. Jiang Shen também ficou atordoado e coçou a bochecha desajeitadamente. Assim que essas palavras saíram, a atmosfera na mesa de jantar de repente ficou tensa.
Ain, eu acho que, considerando sua idade, algumas coisas são excitantes demais para Yao Yao, então acho que a noite deveria ser deixada para mim. Song Jiao desviou o olhar cuidadosamente. Eu não sou mais jovem. Era bastante raro para Yao Yao não recuar, mas ela reuniu coragem e respondeu, já estou 3 anos além dos 30. Ao ouvir isso, Song Jiao não pôde deixar de sentir vergonha. Ela definitivamente não iria recuar só porque revelou sua idade. Mas você passou mais de 20 anos na câmara de hibernação, certo? Lin Lin interrompeu. Além disso, se o inibidor fosse usado antes da idade adulta, você precisaria de mais 10 anos para atingir a maturidade de 18 anos. 10 anos. Yao Yao era como um esquilo que estava assustado, mas ainda não estava pronto para desistir. Mas de qualquer perspectiva, eu já sou maduro. Mas as pernas balançando na cadeira não eram um argumento convincente. Ah? De que jeito? Lin Lin insistiu, claramente não desistindo. Como se tivesse abandonado toda sua humilhação, Yao Yao, com as duas bochechas vermelhas, fechou os olhos. Eu já estou menstruada. Ela gritou. A sala ficou estranhamente silenciosa por um momento. Como se as duas discussões verbais consecutivas tivessem esgotado toda a sua energia, a pequena Loli afundou cambaleante na cadeira. Deveríamos discutir o bolo. Song Jiao conteve o riso enquanto desviava o olhar. Sim, de fato, o bolo é mais importante. Jiang Shen ficou sem palavras. Eu concordo. Lin Lin levantou a colher em sinal de concordância. Um ouro post-apocalíptico capítulo 183. A sétima área. As paredes de concreto nas ruínas estavam cobertas por uma camada de gelo e as vigas de aço penduradas estavam congeladas em hastes cristalinas. Abaixo, figuras esfarrapadas passeavam. Havia uma cor doentia em seus rostos e suas expressões estavam congeladas e entorpecidas. As cargas pesadas em suas costas esmagavam suas costas e joelhos. A pessoa parada ao lado era evidentemente o supervisor humano mutante. Para escravos de humanos mutantes, a única saída era serem escolhidos por volta dos 30 anos, por pura sorte. A partir daí, completar a missão de reprodução, mergulhar no frasco de crescimento e renascer. Quanto às pessoas que não tiveram tanta sorte, seu destino geralmente era trágico. Como o frasco de crescimento e a solução de crescimento eram limitados, nem todos tinham o direito de se tornar humanos mutantes. Os humanos mutantes também precisavam manter uma população de escravos para completar as tarefas terríveis que nenhum deles queria fazer e, ao mesmo tempo, precisavam de uma fonte de entretenimento. Parado na porta do acampamento, Tron observou sombriamente as figuras frágeis enquanto se virava para olhar o humano ao seu lado. Isso mesmo. Ao lado dele, havia um humano. Qualquer sobrevivente na cidade de Wangar que por acaso testemunhasse essa cena ficaria de queixo caído. Baseado no senso comum, não havia possibilidade de negociação entre um humano mutante e um humano, muito menos que ficassem lado a lado. Essa pessoa usava um casaco de pele e o anel vermelho em seu dedo era bastante característico. Qualquer pessoa com o conhecimento necessário descobriria, com surpresa, que o pelo branco em sua gola pertencia à juba do leão sanguinário. Como rei das criaturas perigosas, os leões sanguinários podiam combater 5 garras da morte simultaneamente. Seus dentes afiados eram como lâminas que facilmente rasgavam armaduras de poder. Mas eram raros na região leste, pois geralmente habitavam a planície do extremo noroeste. Devido à sua ferocidade, raramente eram caçados. Por isso, sua juba única ganhou popularidade entre colecionadores. Quanto ao anel vermelho, era ainda mais incrível. Era um cristal de sangue. Normalmente, os mutantes formavam cristais ao redor do centro nervoso como um dispositivo de armazenamento de energia altamente eficiente. Mas os cristais de sangue eram únicos por si só. Embora fossem criados com os mesmos elementos, seu armazenamento de energia era milhares de vezes maior. Um pedaço do tamanho de um polegar poderia ser comparado à energia gerada por 1 quilo de material físsil por meio da fissão nuclear. Mas o que estava além da compreensão era que a existência dos cristais de sangue era estável. Apesar das tentativas das pessoas, elas não conseguiam usar a energia contida neles. Nem mesmo os humanos, os mutantes que geraram os cristais de sangue, conseguiam utilizar a energia contida neles. Precisamente, qualquer mutante que criasse esses cristais de sangue seria o fracasso das especiarias.
O potencial extraordinário e a raridade dos cristais de sangue os tornaram um item de colecionador luxuoso, especialmente apreciado pelos nobres da área da Aliança do Norte. Nesse ponto, a identidade do homem não poderia ser mais óbvia. Ele veio do Norte e seu status era prestigioso. Senhor Troi, qual é o progresso dos seus soldados? Buiu colocou as mãos no bolso enquanto perguntava a um humano mutante parado ao seu lado. O posto avançado já está estabelecido. Troi abriu um sorriso, expondo sua temível gengiva vermelha. Assim que o último lote de caminhões blindados estiver pronto, minha equipe poderá partir. Ah, é mesmo. O homem com roupas luxuosas pareceu indiferente à resposta do líder humano mutante, pois sua resposta foi curta. Houve silêncio entre os dois. O humano mutante chamado Troi parecia estar com medo do poder que emanava do homem da Aliança do Norte, embora este lugar estivesse a milhares de quilômetros de distância da Aliança do Norte, embora este lugar fosse sua base. Vendo seu próprio povo sofrer, você não tem nenhum pensamento em mente? Troi abriu um sorriso e perguntou desrespeitosamente. Somos diferentes dos monstros. Não precisamos ter essa mentalidade estranha de rebanho. Buiu riu, sem se incomodar nem um pouco. Os olhos de Troi se estreitaram. O fato de sempre terem se considerado bem significava que eles eram particularmente sensíveis ao fato de os humanos os categorizarem como criaturas mutantes. Desculpe, tenho um telefonema. Buiu deu de ombros enquanto caminhava para o lado e então pressionou o telefone contra o lóbulo da orelha. Olá? Ah, que pena. Então, tá. MHMM. Continue monitorando os movimentos deles. O nome é Jiang Shen, certo? Interessante. Vou desligar. Troi olhou gravemente para sua posição. Desculpe, amigo, seu posto avançado parece ter sumido. Buiu ignorou a hostilidade enquanto caminhava casualmente ao lado dele. A garganta de Troi se moveu. Ele não pensou muito. Mas a expressão no rosto daquele homem o deixou inseguro. Ao mesmo tempo, um humano mutante surgiu correndo à distância. O olhar assustado em seu rosto, mesmo de longe, na neve pesada, era claramente visível. As sobrancelhas de Troi se contraíram enquanto ele olhava para Buiu ao lado. O sorriso em seu rosto o provocou. Mas ele não podia ficar bravo agora. Líder, nossa força está estacionada na cidade de Xinjiang. Foi eliminado? O humano mutante que estava ali para relatar as notícias hesitou antes de imediatamente abaixar a cabeça e continuar sua reportagem em um tom duro. Sim. Troi respirou fundo enquanto tentava acalmar sua emoção prestes a explodir. Qual força fez isso? Cidade de Liuding. Nosso pessoal viu o helicóptero deles com binóculos. Era um helicóptero de transporte tipo 51 equipado com canhão de pulso eletromagnético. O símbolo deles estava abaixo do helicóptero. Como as pessoas da cidade de Liuding apareceriam aqui? Troi ficou chocado. Embora estivesse cético em relação a essa informação, ele não conseguiu encontrar um argumento contra ela, já que em toda a área, apenas o povo da cidade de Liuding possuía unidades aéreas. Se a cidade de Liuding interviesse, seu plano seria muito mais difícil de executar. Ele pensou nisso enquanto as sobrancelhas de Troi começavam a ficar tensas. Ele já tinha ouvido falar da força da cidade de Liuding. O canhão de pulso eletromagnético dos porta-aviões tinha um alcance máximo de 500 km sob condições atmosféricas. Podia ser disparado da saída do rio Long e atingir diretamente Luzhou. Nem é preciso dizer que a sua sétima área ficava bem ao lado da cidade de Wangai. Ain, preciso que você saiba que não foram as pessoas da cidade de Liuding que destruíram seu posto avançado. Como se estivesse muito familiarizado com a distribuição de forças na cidade de Wangai, Buiu interrompeu. Ah? Troi ergueu as sobrancelhas. O povo da cidade de Liuding jamais instalaria um canhão de pulso eletromagnético em seu helicóptero, pois seu canhão eletromagnético poderia atingir qualquer alvo na cidade de Wangai livremente. Mesmo que construíssem estruturas defensivas, sob o impacto de uma bomba de 100 kg, quantos segundos vocês aguentariam? Buiu sorriu ironicamente. Então, você quer dizer? Suas informações estão muito desatualizadas. Um líder glorioso nasceu em Qingpu. Sob seu apelo à unidade e à tentação por comida, os sobreviventes dispersos se uniram e construíram uma base chamada Base Espinha de Peixe nas ruínas. Além disso, de acordo com minha pesquisa, eles têm uma relação comercial com a Corporação Zhao na Rua 6.
O motivo exato está relacionado à comida, disse Buiu. Comida? Troy olhou para Buiu com um olhar nada amigável. Pelo que sei, em todo o deserto, o único lugar que pode produzir comida é a área da Aliança do Norte. Posso interpretar que você patrocinou essa força. A área subdesenvolvida na região noroeste mal foi arranhada durante o caos da guerra. Embora o solo fosse árido, a questão dos fertilizantes era muito mais simples de resolver do que a contaminação e a radiação. Se você for mais ao norte, chegará à linha de frente entre o PAC e o CCCP. Esse lugar também está em ruínas, assim como a cidade de Wangai. Portanto, em toda a área de Ua, apenas a região noroeste produziu culturas comestíveis. Buiu suspirou com informação. Todo o deserto. Por todo, você quer dizer a cidade de Wangai, ou dentro das fronteiras do PAC, ou o mundo inteiro. Faz sentido discutir geografia mundial. Zombou Troy. Tudo depende da estrutura em que estamos. Buiu deu de ombros. Não poder cultivar é apenas porque a tecnologia não está à altura. Nossa tecnologia de tratamento por radiação é bem projetada. Se não for, mesmo que você receba solo limpo, não poderá cultivar nada nele. Ao mesmo tempo, enquanto a tecnologia estiver disponível, qualquer canto do deserto pode facilmente cultivar frutas e vegetais frescos e deliciosos. A comida deles provavelmente vem de uma horta subterrânea estabelecida. Mas esses não são os pontos principais. Apenas uma coisa me interessa. Projeto Jardim do Éden. Troy caiu na gargalhada. Isso é muito engraçado. Se o projeto Jardim do Éden pudesse restaurar a agricultura, então por que essas elites fogem para o espaço? Porque a esperança lá longe é muito mais tentadora do que lidar com o caos aqui. Buiu sorriu enquanto fazia uma pausa, e então continuou, sobre a colonização espacial, mantenho a mesma posição da dissolvida Organização da Aliança Mundial. Mas essas pessoas não deixaram o bajulador entrar no barco. Troy continuou a zombar. Porque eu precisaria de uma passagem para embarcar no navio. Contanto que eu tenha tecnologia, posso facilmente construir outra nave de colonização. Buiu riu alto enquanto tirava as mãos dos bolsos e apontava para o céu. Dê-me 20 anos e reconstruirei um parque de alta tecnologia. Dê-me 50 anos e levarei os descendentes ao espaço novamente. O que deve ser abandonado não somos nós, mas sim o solo abaixo de nós. Por que você não aprende conosco? Evolui e depois se adapta. Se você não experimentar, nunca saberá o quão deliciosa é a carne do garra da morte. A expressão calma e controlada de Buiu mostrou um raro vislumbre de desgosto, mas ele desapareceu rapidamente. Portanto, discutir proposta de valor é algo mais chato do que ideologia. Você obterá o vírus vivo aprimorado e levará a sua espécie a se adaptar ao deserto. Mas lembre-se do nosso acordo. Buiu controlava a senha de segurança da Karman Pharmaceutical. Foi ele quem forneceu as informações do vírus vivo aos humanos mutantes. É claro que liderarei meu povo para ajudar você a atacar aquele lugar no centro da cidade. Descobriremos a localização do abrigo nuclear 005, se é que ele realmente existe. Não se preocupe mais com isso. Minhas informações sempre foram confiáveis. O abrigo Fallout 005 está localizado na cidade de Wangai, disse Buiu, confiante. Troy olhou para Buiu antes de desviar o olhar na direção dos escravos. Costumava ser um terreno vazio, mas agora estava cheio de suprimentos militares. Rifles, metralhadoras, blindados, caminhões blindados, até canhões e bombas. Dentro desta remessa, alguns pertenciam aos humanos mutantes, mas a maioria era do homem chamado Buiu. Com um interesse comum, até mesmo humanos mutantes e humanos poderiam ficar lado a lado. Precisamos ir para o centro da cidade. Parece que precisaremos começar nossa jornada no inverno. Fixado na neve ao longe, Troy disse em voz baixa. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 184. Quem devo levar para casa no ano novo? Embora fosse o aniversário de Yao Yao, Song Jiao e Lin Lin correram para listar seus desejos para o bolo de aniversário. Chocolate. Manga. Era definitivamente isso que eles queriam comer. Em vez disso, o protagonista do aniversário, Yao Yao, expressou fracamente que qualquer bolo com sabor era bom, desde que o irmão Jiang Shen gostasse. Ah! Yao Yao é mais fofo. Jiang Shen gritou em sua mente. Ponto. Portanto, Jiang Shen fez especificamente uma viagem de volta ao mundo moderno. Você voltou.
Aesa passou bem a tempo de ver Jiang Shen sair pela porta. Ela inclinou a cabeça e perguntou. Antes, ele ficava por muito tempo antes de voltar, mas agora isso parecia ser muito mais frequente. A última vez foi há 5 dias. Ele veio comprar emblemas. Voltei para comprar uma coisa. Ah, você quer sair comigo? Sugeriu Jiang Shen, do nada. Ele não sabia nada sobre bolos. Pelo que ele se lembra, faz muito tempo que não comemora aniversário. Seria melhor ouvir a opinião de uma garota. MHMM. Ela não perguntou o que ele queria comprar e assentiu gentilmente. Aesa vestiu uma saia estilo gótico, meias brancas e sapatos plataforma pretos. Ela segurou a mão de Jiang Shen enquanto saíam de casa. Como ela costumava ser muito tímida em relação a intimidades em público, sua relutância em se soltar e seu rosto corado eram particularmente fofos. Eles compraram esse conjunto de roupas em Cannes da última vez. Jiang Shen abriu a porta da garagem e sentou-se no banco do passageiro da frente. Aesa sentou-se ao volante. Suas habilidades de direção foram adquiridas por meio do sistema de treinamento em realidade virtual. Quanto à carteira de motorista, é difícil conseguir alguma coisa se houver dinheiro envolvido? Para onde estamos indo? Shopping Simão. Jiang Shen pensou nisso, mas o único lugar próspero que conseguiu pensar foi o shopping no centro da cidade. MHMM. Aesa penteou suavemente seu cabelo castanho para o lado do rosto e sorriu ternamente enquanto ligava o carro. Embora fosse a mesma cidade de Wangai, em meados de novembro, o sol estava muito mais agradável, com apenas um toque de frio no ar. Era de se esperar que, no mundo moderno, a cidade de Wangai tivesse um inverno ameno. Jiang Shen observava as cenas da rua se dissiparem pela janela. Por algum motivo, começou a se sentir melancólico. Quem imaginaria que, em outra dimensão, o mesmo lugar 100 anos depois se tornaria um lugar cheio de zumbis? Mas todas essas coisas estavam muito distantes. Jiang Shen ficou impressionado com a beleza de Aesa enquanto ela dirigia. Ele não resistiu e tirou uma foto dela. Ao sentir a ação de Jiang Shen, os lindos olhos de Aesa brilharam. Parece bom? Ela perguntou, com os olhos ainda focados na estrada. Mas Jiang Shen sentiu que toda a atenção dela estava voltada para o celular. Claro. Jiang Shen sorriu. Após receber uma resposta positiva, as pontas da boca de Aesa se curvaram alegremente. Mas seria melhor se fosse maior. Jiang Shen olhou para a foto por um tempo antes de repente, soltar um suspiro e murmurar para si mesmo. Embora ele tenha baixado o tom de voz, essa frase ainda não escapou dos ouvidos de Aesa. Instantaneamente, a mão graciosa apertou ainda mais o volante. Em meu peito. Eu tenho comido mamão e bebido leite, mas ainda é um processo, disse Aesa com um olhar apático. Não, não é isso. Vendo o carro que tinha acabado de derrapar, Jiang Shen suou profusamente enquanto corria para confortá-la. É a idade, a idade. É? Surpresa com a explicação de Jiang Shen, Aesa perguntou, confusa, mas seu emocional se acalmou enquanto o carro retornava à pista normal. Como posso explicar isso? Temos um feriado, ou tradição, em Wuhan. Resumindo, preciso levar uma namorada até 8 de fevereiro do ano que vem para ver meus pais. Constrangido, Jiang Shen explicou. Era difícil imaginar que o renomado presidente da Future Technology não tivesse uma namorada para levar para casa no ano novo. Jiang Shen mantinha contato com a família. Como era rico, desejava que seus pais tivessem uma vida melhor. Para evitar que os dois anciãos dormissem mal, após deliberada reflexão, Jiang Shen decidiu não revelar que havia se tornado presidente de uma empresa bilionária. Disse apenas que ganhava uma quantia decente de dinheiro fazendo negócios e planejava explicar toda a situação a eles quando voltasse para o ano novo. No final de cada mês, ele enviava $500.000 para o cartão que seu pai usava para enviar sua mesada. No começo, seu pai não aceitou. Ele teimosamente devolveu o dinheiro até que Jiang Shen finalmente anunciou que já havia comprado uma casa na cidade de Wangai e que era rico o suficiente para não se preocupar mais com dinheiro. O pai teimoso finalmente aceitou o dinheiro, relutantemente. Todo pai deseja que seus filhos tenham uma vida boa. Aos olhos deles, $500.000 já era um número astronômico. Toda a sua poupança de uma vida inteira era apenas essa quantia. Eles já estavam satisfeitos por Jiang Shen poder se sustentar em uma cidade completamente estrangeira. De qualquer forma,
Não gastariam tanto dinheiro depois de se aposentarem, além de poderem usar seu fundo de aposentadoria para viver o resto de suas vidas sem preocupações. Esse $500.000 foi economizado para que seu filho pudesse comprar uma casa. A ideia de receber dinheiro do filho nunca lhes passou pela cabeça. A única coisa em que eles pensaram foi quando teriam netos. Agora que a casa está lá, e a esposa? Diante da insistência dos pais, Jiang Shen, sem jeito, indicou que ainda não tinha ninguém. Como havia uma diferença de gerações, ele não ousou dizer aos pais: seu filho não tem esposa, mas tem amante. Seria melhor se a Esa fosse um pouco mais velha. Se fosse esse o caso, levá-la para casa no ano novo não só satisfaria a ideia de seus pais de terem netos, como também saciaria sua vaidade. Na pequena cidade de Uxen, casar-se com um estrangeiro era um ato glorioso. Nutrida pela solução nutritiva, a pele de Aiesa ficou lisa como a de uma boneca de porcelana. Para Jiang Shen, isso era ótimo, mas a desvantagem era que ela parecia jovem demais. Especialmente com a aparência lolita de Aiesa. Não importava a perspectiva que ele adotasse, trazer uma loli para casa era uma péssima ideia. Ano novo, certo? Ao ouvir que o marido não se importava com o tamanho dela, Aiesa ficou aliviada. Ela sorriu gentilmente. Se não se importar, posso ser sua namorada e ir para casa com você. Para a surpresa de Jiang Shen, Aiesa já conhecia o Ano Novo An. Mas, quando ele pensou um pouco, fez sentido, pois ela já compreendia a língua An e, portanto, não havia motivo para não conhecer as tradições. Assim como quando aprendeu inglês, aprendeu sobre o Natal. Por que eu me importaria? Mas o problema não é esse. Jiang Shen estava exasperado. Em Wan, a idade legal para o casamento é 20 anos. Embora isso pudesse ser resolvido com dinheiro, meus pais são do tipo teimoso, então é complicado. Aiesa inclinou a cabeça pequena. Ela nasceu na Síria, então, naturalmente, não entendia as leis locais. Em sua cidade natal, não era incomum que meninas de 12 ou 13 anos se casassem. Em sua cabeça, ela pensava que estava se casando tarde. O tópico não continuou. O carro chegou rapidamente ao prédio Simão. Quando terminaram de estacionar, Jiang Shen segurou a mão de Aiesa e entrou na confeitaria Christine. Em sua memória, esta deve ser a confeitaria mais famosa da região. Quanto ao preço, ele realmente não se importou. Mas assim que ele abriu a porta de vidro, Jiang Shen ficou chocado com o que viu. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 185. A escuridão da guerra. Bem-vindo. Fang Yuanwan levantou a cabeça, mas no meio da frase, ela congelou. Jiang Shen ficou tenso diante da porta. Uma expressão peculiar surgiu em seu rosto. Ele não esperava encontrar essa mulher novamente por coincidência. Aiesa inclinou a cabeça enquanto olhava para Jiang Shen e depois para a recepcionista. Ela parecia ter entendido a situação. Puxou delicadamente a mão de Jiang Shen e sussurrou: devemos ir a outra loja. Não há necessidade. Jiang Shen sorriu enquanto apertava a mão dela. Embora ele não gostasse dessa pessoa, sua antipatia não era ponto de evitá-la de propósito. Quando Jiang Shen caminhou em sua direção, Fang Yuan abaixou a cabeça. Olá, o que você gostaria? Sua voz não era natural. Jiang Shen notou que seus dedos tremiam levemente. Ela deve estar com medo. Bolo, com chocolate e manga. Só me passa o cardápio. Ele suspirou, pois não queria intimidá-la. Em vez disso, respondeu com convicção. Jiang Shen pegou o cardápio da mão dela e eles começaram a escolher. Ao ver a garota ao lado de Jiang Shen, Fang Yuanwan sentiu lágrimas nos olhos por algum motivo. A porta foi aberta de repente e um homem à paisana entrou com uma lancheira delicada. Yuanwan, você está com fome. A testa do homem tinha uma cicatriz, mas seu sorriso era brilhante enquanto ele mostrava seus dentes brancos. As bochechas de Fang Yuanwan ficaram vermelhas quando ela sentiu e silenciosamente pegou a lancheira da mão dele. Obrigado, mas ainda estou trabalhando. Então vou deixar vocês com isso, eu também tenho que voltar ao trabalho, te vejo mais tarde. Jiang Shen os examinou com o canto do olho, intrigado. O rosto do homem exibia um sorriso alegre enquanto ele saía energicamente da sala. Este bolo deve ser bom. Aiesa apontou para um bolo de chocolate decorado com frutas. É este. Jiang Shen voltou a se concentrar no cardápio. Ele aceitou a recomendação de bom grado.
Essas confeitarias de luxo geralmente oferecem serviços de entrega. Jiang Shen pegou o recibo da mão de Fang Yuanwan e perguntou, curiosa, seu namorado? Fang Yuanwan desviou o olhar com uma expressão confusa e assentiu. Ele conhece seu passado? Jiang Shen sorriu. Não. Fang Yuanwan mordeu os lábios enquanto dizia baixinho. Você se arrepende? Fang Yuanwan não respondeu. Em vez disso, olhou para ele, implorando com os olhos. Por favor, não conte a ele. Eu sei que você me odeia, mas o pequeno Kong é um cara legal. Eu não quero que ele... Jiang Shen levantou a mão para interrompê-la enquanto sorria. Primeiro, não há necessidade de falar sobre ódio. Segundo, não tenho interesse em criar problemas para outras pessoas. Estou apenas curioso. Seja como for, eu já sei a resposta. Ao ver o chapéu de chefe na cabeça de Fang Yuanwan, assim como a maquiagem simples, a resposta já estava clara para ele. Quando Jiang Shen saiu segurando a mão da garota, o olhar no rosto de Fang Yuanwan ficou perplexo. Ela tinha fantasia de se casar com um homem rico e viver a vida de uma protagonista feminina, como as de novelas. Quase realizou esse sonho quando era corretora de imóveis. Um chefe a pediu em casamento, mas ela preferiu esperar, achando que sua beleza poderia ser melhor do que a dele e lhe proporcionar mais prazer material. Sem que ela percebesse, ela lentamente passou de uma vadia para uma vagabunda. No final das contas, qual é a diferença entre o que ela fez e a prostituição? Quando ela percebeu isso? Talvez tenha sido naquela noite, quando foi expulsa do Anji Private Club como se fosse uma gambiarra. A visão irônica de notas de 10.000 atiradas nela a acordou como se tivessem jogado água fria em sua cabeça. Ela se sentiu como se estivesse sendo enxotada como uma moradora de rua. Já era tarde da noite e ela não estava com o celular. Esperou um pouco na beira da estrada, mas não conseguiu pegar um táxi. No fim, só conseguiu arrastar o corpo torto e as roupas desgrenhadas enquanto caminhava entorpecida de volta para o apartamento alugado. No caminho para casa, ele encontrou dois tarados bêbados que a confundiram com uma prostituta. Eles tentaram violá-la, mas ela reagiu desesperadamente. No entanto, quanto mais ela lutava, mais excitados eles ficavam. Quando ela estava prestes a perder as esperanças, ele apareceu. Ele não era alto nem parecia muito forte, mas mesmo assim ficou bravamente na frente dela. Ela ficou chocada com o fato de que haveria um tolo neste mundo disposto a defendê-la, uma mulher imunda. Mas ele não conseguiu vencer os dois pervertidos. Ele só conseguiu se defender por alguns movimentos antes que a garrafa de cerveja explodisse em sua testa. O sangue começou a escorrer, o bravo tolo nem sequer se mexeu antes de cair no chão. Talvez despertados pela cena sangrenta, os dois homens imediatamente ficaram sóbrios. Com medo de matar alguém acidentalmente, fugiram do local. Ao ver o homem no chão, assim como os cacos de vidro e o sangue, Fang Yuanwan ficou atordoada. A racionalidade lhe disse que a ação mais conveniente era não dizer uma palavra e correr, fingindo que nada aconteceu, e deixar o tolo ali. Mas, para sua própria surpresa, ela não confiava na racionalidade que a sustentou ao longo da vida. Sem pensar muito, ajoelhou-se, pegou um caco de vidro, arrancou um pedaço do seu vestido de $2.000 e enfaixou a cabeça dele. O sangue aterrorizante a fez tremer incontrolavelmente. Na rua vazia de vida, ela gritava, berrava, mas os carros que passavam aceleravam e iam embora. Ninguém estava disposto e ninguém ousou parar o carro para ajudá-los. Já era meia-noite, a área rural não era o lugar mais seguro. Um homem com o rosto coberto de sangue jazia no chão. Se parassem e dessem uma carona, o homem poderia morrer no próprio carro. Pode haver um processo judicial e, em seguida, um pagamento ou um acordo. Se tiverem muito azar, podem até ter que ir para a prisão. Nessa sociedade apática, o custo da simpatia era muito alto. Principalmente se ainda houvesse trabalho no dia seguinte. Felizmente, o mundo ainda tem estranhos gentis. Uma caminhonete finalmente parou. O motorista carregou o homem que mal respirava para dentro do carro e o levou às pressas para o hospital mais próximo. Depois de passar horas no pronto-socorro, o tolo sobreviveu. Ela não sabia por quê. A ela, que sempre amou dinheiro, não hesitou em usar a recompensa de Zuziel para pagar a conta médica. Ela também ficou com ele até ele acordar. O nome dele era Wang Kong. Seu nome comum, somado à camiseta branca que ele usava,
o deixava ainda mais desleixado. Ele só saiu da universidade neste ano, como programador em uma empresa de TI. Quando Fang Yuanyuan perguntou por que ele a defendeu, ele corou e desviou o olhar. Não pensei muito quando vi você andando sozinha lá fora, sendo incomodada por duas pessoas obviamente mal educadas. Fiz o que fiz com a cabeça quente. Você ao menos considerou a possibilidade de ter morrido? Wang Kong olhou para ela sem expressão enquanto forçava um sorriso. Eu provavelmente não teria morrido. Assassinato é um crime muito grande na sociedade atual. Um dos seus nervos falhou quando Fang Yuanyuan perguntou irracionalmente, se você soubesse que ia morrer, ainda assim teria me ajudado? Ele ficou em silêncio por um tempo. Wang Kong coçou a nuca enquanto sorriu humildemente. Não consigo ver uma boa menina sendo arruinada. Naquela noite, ela usava um vestido branco. Boa menina. Quando Fang Yuanyuan ouviu a palavra, ela chorou por algum motivo. Ela chorou e se arrependeu. Depois, ela pediu demissão da imobiliária e conseguiu o emprego que tem hoje. Então, eles decidiram ficar juntos. Ele não tinha uma casa, nem uma conta poupança de 6 dígitos. Naquela noite, Wang Kong a pediu em casamento. Ela aceitou. Quanto ao dinheiro, não era mais importante. Ponto. Quando ele saiu da confeitaria, Jiang Shen de repente começou a rir. Aesa se virou para olhá-lo, confusa. Aconteceu alguma coisa boa? Não, eu não diria que é bom, eu só acho que é interessante. Jiang Shen colocou a mão na cabeça de Aesa enquanto a esfregava suavemente. Interessante. Uma velha amiga minha recebeu o final que era para ela. Final? Aesa, imersa em pensamentos, colocou o dedo no lábio inferior. O que seria considerado o final para alguém? Diante da pergunta de Aesa, Jiang Shen fez uma pausa, mas logo em seguida um sorriso surgiu. É difícil dizer, mas, da perspectiva de um espectador, se não há nada a esperar do resto da história, então esse deveria ser o final. Aesa sentiu meio compreensiva. Ponto. Apocalipse. Na margem do rio Taifu. A neve fina como penas soprava no céu, uma fina camada de gelo cobriu o rio, a ponte sobre o rio foi destruída e uma camada de brancura cobria a margem do rio. Sobre a neve, havia alguns pontos pretos indistinguíveis. O que esses humanos mutantes estão fazendo? Escondido dentro da fortaleza escondida e coberta de neve, Zhang Lin segurava o binóculo digital enquanto focava na margem do rio com as sobrancelhas franzidas. Zhao Gang, que estava ao lado, ficou em silêncio, mas a tristeza cobria seu rosto. Eles pensavam que os humanos mutantes, compostos avançados destruídos e suprimentos perdidos, seriam mais obedientes. Eles achavam que teriam o luxo de esperar até a próxima primavera para planejar. Mas parece que eles querem lutar. Com base nas informações obtidas pelos drones, havia pelo menos 200 humanos mutantes posicionados do outro lado da margem do rio. Grandes quantidades de materiais de construção foram transportadas para o terreno baldio e construídas em um pequeno posto de abastecimento. O veículo de remoção de neve e os escravos conseguiram, de alguma forma, limpar uma estrada nas dezenas de quilômetros de rodovia cobertas de neve. Os caminhões blindados dispostos em formações como as assustadoras metralhadoras antiaéreas e os canhões ameaçadores se alinharam para criar uma floresta de ferro. O que devemos fazer? Zhang Lin olhou para Zhao Gang ao lado. Zhao Gang respirou fundo e disse calmamente. Reporte-se à base. Se houver mais 500 pessoas aqui, provavelmente não conseguiremos defender. O rio era o mais lento ali. Assim que entrasse na temporada de gelo, o rio congelaria completamente. Até mesmo o humano mutante com armaduras de aço conseguiria correr facilmente sobre o gelo. Quando os humanos mutantes com vantagem numérica começaram a atacar, a base Fishbone não conseguiu defender o rio com apenas 5 tigres. Depois que capturassem a margem do rio e consertassem a ponte destruída, sua força blindada cruzaria o rio Taifu e entraria na área de Qingpu. Olhando para a colina nevada ao longe, as sobrancelhas de Zhao Gang se franziram. Uma batalha difícil era iminente. Um ouro post-apocalíptico capítulo 186. A declaração de guerra dentro das imponentes muralhas da Sixth Street. Era o lugar mais próspero do deserto, uma cidade que nunca dormia, construída entre as ruínas. No coração deste lugar movimentado, erguia-se um magnífico edifício com cúpula.
Sua estrutura era semelhante à do parlamento, simbolizando a bandeira da unidade tremulando no alto. Representava o poder, o cérebro de toda Sixth Street. Dentro da sala do conselho do edifício, os membros do Conselho dos 10 se reuniram em torno da mesa redonda. A Sixth Street estava indo muito bem já há algum tempo, porém, o que era surpreendente era que os dignitários sentados ali não tinham nenhum sorriso no rosto. Como presidente da corporação Zhao Xin estava obviamente entre eles. Sentado à sua frente estava seu concorrente, o chefe da gigante empresa de armas de fogo, Fengdi. Normalmente, eles zombavam um do outro como parte de sua rotina sempre que se encontravam, mas desta vez ambos estavam com a expressão sombria estampada no rosto e permaneceram em silêncio. Sentado no assento apontando para a porta estava um velho de rosto retangular e costeletas brancas. Ele tossiu e quebrou o silêncio da mesa. Embora o Conselho dos 10 tivesse status igual, nas terras devastadas governadas pelos poderosos, o direito de falar era naturalmente proporcional à força. Cao Jinsong, presidente da Câmara de Comércio Crensun, tinha uma força que não se limitava à Rua 6, e sua base de mercenários se estendia até a cidade Su. Ele controlava 60% da participação no mercado farmacêutico de vacinas genéticas na Rua 6 e, embora não participasse do comércio de armas de fogo, sua força privada era mais forte da Rua 6. Tanques Prowler equipados com um canhão de partículas e blindagem física pesada e escudo de partículas. O tanque possuía ataque, defesa e mobilidade, tornando-o talvez a unidade terrestre mais forte do deserto. E ele tinha 5 desses tanques. O tempo de todos é precioso. Imagino que não nos reunimos aqui só para ficar olhando para o nada, não é mesmo? Abrindo as mãos, Cao Jinsong falou sem rodeios. É verdade. Então, vamos começar a reunião? Zhao Xin cruzou os dedos, o cotovelo apoiado na mesa. Eu apoio isso. É isso mesmo, ainda tenho um compromisso depois disso, então vamos acabar logo com isso. Ponto. Esperando silenciosamente que o som diminuísse, Cao Jinsong pressionou a mão na mesa de conferência e disse, embora todos já devessem ter visto isso, vou tocar de novo. Partículas azuis escuras começaram a levitar no centro da mesa enquanto uma imagem holográfica se formava no meio, convergindo para um retrato de meio corpo. Olá a todos da cidade de Wangai. O homem vestido com uniformes militares parecia arrogante. Depois de ver esta imagem, nosso povo já estaria a caminho. Todos concordamos que você está sentado sobre os tesouros dos seus antecessores, mas não pense em se aprimorar. Você se senta sobre uma enorme quantidade de tesouros, mas se contenta com o status quo e desfruta de uma vida luxuosa. Não podemos esperar mais, acho que precisamos ter uma boa conversa. Claro, isso não significa que estou aqui para negociar com você. Isso mesmo, esta é uma declaração de guerra. Distrito da Aliança do Norte, General Wang Bei. Assinando. A imagem desapareceu. Houve um silêncio assustador ao redor da mesa. Zhao Xin respirou fundo, estendeu a mão para ajeitar delicadamente a gola e olhou ansiosamente para os colegas ao seu redor. Raiva, alarme, desdém e timidez. Sentado em frente a ele estava seu inimigo, Fengdi, que usava um lenço de papel para enxugar o suor da testa enquanto ajustava minuciosamente sua posição sentada. Mas o olhar de Cao Jinsong era bastante calmo, pois não houve muita mudança em sua expressão. Eles são loucos. São só um bando de lunáticos. Esses. Distrito da Aliança do Norte. Se bem me lembro, esse lugar fica a 1.500 quilômetros daqui. Será que eles acham que conseguem voar até aqui? Ou estão dizendo que conseguem massacrar metade dos zumbis de Ua? Um homem alto de meia idade rugiu com desdém. Além disso, é uma expedição de inverno, para obter suprimentos de inverno para uma caminhada de 1.500 quilômetros. Essas pessoas não precisam comer? Eles estão tão confiantes que vão ganhar, hein? Será que eles acham mesmo que não tem ninguém aqui na Rua 6? Ponto. Cao Jinsong olhou silenciosamente para os membros do conselho ao redor da mesa enquanto seu dedo indicador batia ritmicamente na mesa. Expedição Ender. Por que tem que ser no inverno? Aos nossos olhos, é realmente uma atitude tola, mas por que eles insistem em fazer isso? Respirando fundo, Zhao Xin perguntou. Cao Jinsong lançou-lhe um olhar assustado e assentiu levemente com a cabeça. Ao ouvir alguém apontar essa questão, os membros do conselho, antes voláteis, começaram a se acalmar.
Ficaram confusos com a arrogância daquele general. No entanto, agora que haviam refletido um pouco, algo definitivamente estava errado. De acordo com as informações que meu povo reuniu em Luzou, o distrito da Aliança do Norte de fato apareceu lá. Eles estão construindo um posto avançado na área rural de Luzou com um grande número de pessoas. Cao Jinsong falou lentamente. Luzou? Será que... A expressão do membro do conselho sentado ao lado de Cao Jinsong mudou repentinamente. É isso mesmo, eles usaram a rodovia subterrânea. Cao Jinsong assentiu. Aquela coisa já estava quebrada. Como eles puderam usar isso? Alguém perguntou, irônico. Rodovias, ferrovias, levitação magnética e outras infraestruturas de transporte foram alvos durante a guerra. A rodovia subterrânea não foi exceção. As armas de satélite da OTAN implantaram 57 bombas de pressão que explodiram a rodovia subterrânea em várias seções, que foi usada pela PAC para transportar suprimentos militares durante a guerra. Seja como for, a passagem subterrânea entre a área noroeste e Luzou foi reparada, então esta pode ser a única explicação de como seu povo pôde aparecer aqui. Depois de ouvir as palavras de Cao Jinsong, todos ficaram em silêncio novamente. Vendo que ninguém falava, Cao Jinsong fez uma pausa e continuou, já que se trata de uma declaração de guerra, a guerra se tornou uma conclusão inevitável. A arrogância e tolice deles, responderemos naturalmente com armas, sem dúvida. Mas ainda há muitas coisas confusas aqui. Você não está um pouco curioso? O que os levou a tomar a decisão imprudente de declarar guerra durante o inverno, a 1.500 quilômetros de distância? Ele mencionou o tesouro, mas a questão é, de que tesouros ele está falando? Moramos aqui há tantos anos e ainda não encontramos nada. Como pode haver tantos tesouros aqui? Um homem com barriga de cerveja não conseguiu conter um palavrão. Expedição de inverno para evitar mutantes, e como eles estão usando a passagem subterrânea, naturalmente não precisam se preocupar com os mutantes ao longo do caminho. Então, só há uma possibilidade. O destino deles só poderia ser alcançado no inverno, disse Zhao Xiu com firmeza. Cao Jinsong assentiu em aprovação e olhou para todos os membros do conselho presentes. Compartilhe o mesmo pensamento do vereador Zhao. Se há um lugar que ainda não conhecemos, não deveria ser outro senão o centro da cidade. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.